Fala galera inscrita aqui no nosso canal, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, muito bom ter você aqui de novo e a gente vai continuar aprendendo um pouquinho sobre Apocalipse, né? Para você que talvez não se lembre, nós estreamos o primeiro vídeo da nossa série Cartas para esse Tempo, onde a gente vai refletir sobre Apocalipse e sobre as igrejas do Apocalipse e nós aprenderemos sobre elas daqui a pouquinho. Mas antes eu quero pedir a você que não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você receba tudo aquilo que a gente produzir de uma maneira rápida no seu celular, no seu smartphone ou no seu computador, onde quer que você use para acessar o YouTube, tá bom? Então Deus te abençoe e agora depois da vinheta a gente vai falar de Apocalipse da igreja de Esmirna. Bom, como eu tinha dito para vocês, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Apocalipse e aprender um pouco sobre a igreja de Esmirna, né? Então a edição vai colocar aqui agora Apocalipse 2, versículos de 8 a 11, onde o apóstolo João escreve sobre a igreja de Esmirna e para a igreja de Esmirna um recado do próprio Cristo. E vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Bom, como a gente sabe, muita gente tem medo de Apocalipse, muita gente tem medo de estudar o livro e de entender aquilo que está escrito dentro dele, porque as pessoas ficam pensando assim, o Apocalipse é o fim do mundo. Eu vi uma imagem de fim do mundo aí agora. Apocalipse, as pessoas vão ficar desesperadas. Agora uma imagem de desespero. Misericórdia, o que é isso, Senhor? Meu Deus, calma, minha gente! Bom, agora que a edição já mostrou para você o que você pensa sobre Apocalipse através de imagens, eu preciso orientar você ao seguinte: não tenha medo do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é um livro cheio de esperança. E essa mensagem, especificamente para a igreja de Esmirna, é uma mensagem que nos enche de esperança, apesar de não ser uma mensagem que nos livre de situações adversas ou de situações difíceis. O texto começa dizendo que, ao anjo da igreja, Cristo diz: essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus começa dizendo para a igreja de Esmirna de que ele experimentou a morte, mas que voltou à vida, que ressuscitou. Então, independente das circunstâncias, por piores que sejam, Cristo continua no controle, porque ele venceu a pior de todas as circunstâncias, que é a morte. Então, o Cristo que experimentou a morte e que voltou da morte dá uma palavra de ânimo para a igreja. E conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, e embora você seja rico. Esse aqui é interessante porque a cidade de Esmirna era uma cidade pobre e a igreja de Esmirna era uma igreja extremamente pobre. Os comentaristas bíblicos vão dizer que a igreja de Esmirna passava por muitas dificuldades, mas Cristo nos ensina algo que nós podemos aplicar na nossa vida hoje, a partir da experiência de Esmirna. É que nem sempre aquilo que nós demonstramos para as pessoas, ou aquilo que as pessoas olham ou percebem sobre nós é uma expressão da verdade. O que importa é como Cristo nos enxergue. Em que pese as pessoas olhem para você e talvez digam assim, você não vai render muita coisa, você não vai muito longe na vida, você é pobre, assim como a igreja de Esmirna. Cristo está dizendo que aos olhos dele, aos olhos do Pai, a igreja de Esmirna tinha uma outra perspectiva e a igreja de Esmirna tinha uma outra característica. Embora aos olhos de todo mundo ela fosse pobre, aos olhos de quem importava, que aos olhos de Cristo, ela era uma igreja extremamente rica. Sendo assim, é importante você se lembrar que, assim como na igreja de Esmirna, nós devemos nos preocupar e a prioridade para nós deve ser como Jesus tem enxergado a nossa vida. Como Jesus tem visto você? Será que como a igreja de Esmirna, em que ele se animou, se alegrou e disse, olha, você é rica, embora as pessoas digam que você é pobre? Ou será que aos olhos das pessoas você parece ser rico, parece ser bem sucedido na sua espiritualidade, mas aos olhos de Cristo talvez você seja muito mais pobre do que você imagina? O texto continua ensinando para nós e trazendo algumas outras lições. Ele vai falar sobre as blasfêmias dos judeus, que na verdade eram aqueles que defendiam a lei, mas que acabavam criticando e condenando os que acreditavam em Cristo, então eles se faziam como sinagoga de Satanás. E ele vai dizer logo depois, não tenha medo das coisas que
você vai sofrer. Aqui uma outra lição pra gente, né? A vida cristã é uma vida que contém sofrimento. Eu não sei se disseram para você que quando você aceitasse Jesus ia dar tudo certo na sua vida, ou se de repente você parou e passou em frente a algum lugar onde estava escrito pare de sofrer, mas isso não é a proposta do Evangelho do Reino de Deus. Essa é a proposta talvez do mundo, talvez desse tempo, talvez do desejo das pessoas. Mas a proposta do Evangelho do Reino de Deus é, você vai sofrer sim, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Então qualquer sofrimento que a gente passar é um sofrimento transitório, passageiro, porque Cristo nos garante a vitória, independente de qualquer coisa. Sendo assim, a vida cristã é uma vida repleta sim de sofrimentos, mas muito mais do que os sofrimentos, nós experimentamos a alegria, o cuidado e o amparo de Deus em todas e quaisquer dimensões da nossa caminhada. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre as dificuldades que a igreja de Esmirna vai passar. No versículo 10 ele vai falar que alguns serão lançados na prisão e outros experimentarão uma tribulação de 10 dias. Isso aqui denota pra gente que Cristo está no controle de todas as nossas adversidades. Cristo sabe exatamente o tempo da tribulação. A expressão 10 no contexto da gematria, que é o uso dos números do livro de Apocalipse, denota pra gente a ideia de um período completo. Ou seja, o que Cristo está dizendo é que vocês sofrerão enquanto eu permitir que isso aconteça. Por mais que seja estranho a gente pensar que Cristo permite que nós soframos, embora não seja a vontade de Cristo, é que Deus nos aperfeiçoa em meio ao sofrimento e em meio à fraqueza. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, mas o Senhor tem permitido isso para que você seja aperfeiçoado. E ao final dos 10 dias, ao final do tempo certo, você vai conseguir vencer esse sofrimento e vai sair muito melhor do que como você entrou. E a gente termina essa análise do capítulo 2, de 8 a 11, do livro de Apocalipse, extraindo uma última lição para nós da igreja de Esmirna. Ele vai dizer o seguinte: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós olhamos para esse versículo, nós pensamos que Cristo está dizendo para a igreja: olha, o máximo que pode acontecer com você, o máximo que o imperador pode fazer com você, que as perseguições que acontecerão poderão produzir em você é a morte. Mas morrer para quem está em Cristo, na verdade, é o início da vida. Ser fiel até a morte e você experimentará a vida. E Cristo está falando de algo que ele conhecia, porque ele também morreu e ele venceu a própria morte. Não importa quais sejam as adversidades, não importa quais sejam as circunstâncias que você esteja atravessando, mas saiba que todas elas estão debaixo do controle de Cristo. E se Cristo nos enxerga como nós devemos ser e de uma maneira melhor do que as outras pessoas, mesmo que aos olhos do mundo a gente esteja pobre, a gente esteja sofrendo e a gente esteja passando por muitas dificuldades, aos olhos de Cristo nós somos ricos e nós somos filhos seus, os quais demonstram a sua fidelidade passando pelo sofrimento de maneira incólume e de maneira a honrar o nome de Cristo. Que você aprenda com a igreja de Esmirna, que as lições da igreja de Esmirna possam se tornar uma verdade na sua vida e que Deus te abençoe profundamente. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse link do vídeo também para suas redes sociais e de se inscrever no canal para você receber as notificações. Um abraço, tchau!